O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos queridos, nós vamos então abrir a palavra de Deus em 3 textos das Escrituras. O primeiro deles está em 1ª carta de Pedro, capítulo 1. Peço que você abra, por favor. 1ª carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 a 21. Esse texto diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O segundo texto, meus amados, está na 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 7. Está escrito o seguinte: se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E o terceiro texto em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Versos 22 a 25. Está escrito: mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Eu quero, à luz desses 3 textos, meus amados, conversar com vocês nesta manhã sobre o poder do sangue de Cristo. O poder do sangue de Cristo. E afirmar já de início que o sangue de Cristo é o tema central da Bíblia. Há um fio escarlate que passa por toda a Bíblia. O sangue faz parte da história da redenção. Na verdade, no Velho Testamento, o sangue de Cristo é prefigurado, mas no Novo Testamento o sangue de Cristo é personificado. A Escritura chega a dizer desta maneira: não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Lá no Antigo Testamento, os sacrifícios eram feitos, os cordeiros eram imolados, o sangue era derramado. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para fazer expiação pelos pecados do povo com o sangue do cordeiro. Tudo isso apontava para Cristo e o seu sacrifício na cruz, o seu sangue. Então, à luz desses 3 textos, eu gostaria de falar sobre 3 verdades. Primeiro, o valor. Segundo, a virtude. Terceiro, a voz. Como recurso mnemônico, todos 3 começando com a letra V. Então vamos ver: valor, virtude e voz do sangue de Cristo. Vamos ver o primeiro texto então.
Volta comigo lá para a primeira carta de Pedro, capítulo 1, por gentileza, versos 18 a 21. O valor do sangue de Cristo. Pedro destaca aqui 3 coisas. Primeiro, olha comigo os versos 18 e 19, que diz que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro imaculado. A primeira coisa é o valor desse sangue. Veja vocês que Pedro vai usar os 2 metais mais preciosos e usados na época e ainda hoje, para aquisição, para compra, para você adquirir bens. E quando Pedro levanta isso, ele diz que Deus, ao comprar você, ao redimir você, ao resgatar você, não usou os metais mais nobres, como prata e ouro, mas Ele comprou você com o sangue do Cordeiro Imaculado, o sangue do Cordeiro sem defeito, o sangue de Jesus, o sangue de Cristo. Ou seja, meus amados irmãos, se nós estamos salvos, não estamos salvos porque tentamos comprar a nossa salvação com dinheiro, com obras, com méritos, com realizações humanas, com o nosso religiosismo, com os nossos rituais sagrados. Nós fomos resgatados, fomos comprados, fomos redimidos pelo sangue de Cristo. O apóstolo Paulo, conversando com os presbíteros de Éfeso, lá no capítulo 20, verso 28 de Atos, diz o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue, o sangue de Cristo. Então você tem tanto valor para Deus, você é tão precioso para Deus, que quando Ele foi comprar você para Ele usou a moeda mais preciosa do universo, o sangue do seu próprio Filho. Segundo lugar, seu valor é indispensável, porque veja vocês no verso 19 que Ele nos resgatou do nosso fútil procedimento pelo precioso sangue de Cristo. E quando eu olho para a Escritura e vejo que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, e sangue de touros e de bodes e de cordeiros não podem nos resgatar do nosso fútil procedimento, tudo isso que acontecera há séculos e séculos na história da redenção era pedagógico e era profético, e isto apontava para o grande sacrifício, único sacrifício, cabal sacrifício, irrepetível sacrifício realizado na cruz do Calvário. Está representando para nós algo sublime, que Deus, sendo Deus, não encontrou nenhum outro meio de salvar você a não ser pela morte do seu Filho. E é por isso que o Antigo Testamento vai prefigurando isso, desde Gênesis 3:21. Quando Adão e Eva pecaram, tentaram se esconder de Deus, fizeram vestimentas de folhas, e Deus então vai sacrificar um animal e vai vesti-los de pele, e ali está a primeira prefiguração da expiação. Eles não podiam ser vestidos sem que um inocente fosse imolado por eles. E você vai encontrar isso depois em Gênesis 4:4, quando Abel traz a Deus um sacrifício das primícias do rebanho. E então a Bíblia diz que Deus aceitou Abel, e Deus aceitou o culto de Abel, porque o culto de Abel vem nessa mesma linha de que não há remissão de pecado sem derramamento de sangue.
E você encontra lá em Gênesis capítulo 12, versículo 13, a instituição da Páscoa. Foi o momento da libertação de Israel, o maior símbolo da Escritura sobre a nossa redenção, quando Deus ordena a Moisés para que naquela noite ele imolasse um cordeiro para cada família e passasse o sangue desse cordeiro no batente das portas, porque naquela noite o anjo de Deus passaria e eliminaria no Egito todos os primogênitos, mas quando o anjo olhasse e visse o sangue no batente das portas, ele passaria por cima e não aplicaria o juízo. Deus não diz: quando eu ver o sofrimento do meu povo. Deus não diz: quando eu ver as virtudes do meu povo. Ou Deus não diz: quando eu ver as obras do meu povo. Ou quando eu ver a religiosidade do meu povo. Não, quando eu ver o sangue. O sangue. Ou você está aí debaixo do sangue, ou não há salvação para você. Ou você está debaixo do sangue e não há remissão de pecados para você. É o sangue que nos redime. É por causa do sangue que o juízo não é aplicado. É por causa do sangue é que ele nos poupa. Agora preste atenção. Não é o cordeiro, nem a morte do cordeiro, nem mesmo o sangue do cordeiro. É o sangue aplicado. Em outras palavras, não basta você saber que Jesus é o Cordeiro de Deus. Não basta você saber que Jesus é o Cordeiro Imaculado. Não basta você saber que Jesus morreu na cruz. Não basta você saber que Ele verteu o seu sangue. É necessário que você se aproprie do sacrifício dele para que você seja salvo. É necessário uma aplicação pessoal deste sangue na sua vida. Mas veja vocês ainda, meus amados irmãos, que o valor desse sangue é infinito. Pedro vai nos informar que é pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que o cordeiro foi imolado, está lá em Apocalipse 13, 8, antes da fundação do mundo. Sabe o que significa isso? Historicamente não. Historicamente o cordeiro foi imolado lá em Jerusalém, na festa da Páscoa, quando Jesus foi preso, foi julgado, foi condenado, foi pregado naquela cruz, historicamente. Mas nos decretos de Deus, nos planos de Deus, isso aconteceu antes da criação do mundo. E esse valor é infinito, primeiro porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Aliás, quando você vai encontrar isso em Isaías 53, que talvez seja o texto mais claro, como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, nós encontramos ali a figura de Jesus, o Cordeiro de Deus, que voluntariamente se entrega, e que é entregue pelo Pai, Ele sendo santo, Ele sendo puro, Ele não tendo defeito, Ele não tendo pecado, Ele não tendo cometido nenhuma transgressão, porque a Bíblia diz que Ele não conheceu o pecado, nele não havia pecado, não havia culpa nenhuma encontrada em sua boca, mas como cordeiro, Ele é levado para o matadouro, Ele é imolado, e esse sacrifício é patrocinado, não pelos homens maus, mas pelo próprio Pai, pelo próprio Deus, que não poupa o seu filho, que entrega o seu filho, que agrada ao Pai moer o seu filho, que agrada ao Pai despejar sobre o seu filho toda a sua ira que devia cair sobre nós, e Ele providencia que o seu filho seja o cordeiro substituto. A morte dele foi em seu lugar, ele morreu pelos seus pecados, ele morreu a sua morte, ele morreu morte substitutiva para que você pudesse ter redenção. Este é o grande valor do sangue de Cristo. Ele morreu a nossa morte para nos dar a vida eterna. Mas, irmãos queridos, esse texto nos fala não apenas o valor do sangue. Nós vamos para o segundo texto, 1 de João 7, porque no segundo texto vai falar da virtude do sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então eu quero dizer para você algumas coisas aqui. Primeiro, que há poder no sangue de Cristo para lidar com a escravidão do pecado. A Bíblia diz que quem comete pecado, quem pratica o pecado, é escravo do pecado.
Praticar é algo que você faz habitualmente, rotineiramente, constantemente, habitualmente. O homem é escravo do pecado. O pecado domina sobre ele. Ele é dominado. Ele vive na coleira. Ele vive sob algemas. São os vícios, são as mazelas. É o pecado que domina, é o pecado que reina no coração da pessoa. A pessoa não pode libertar ela mesma. Ela não pode romper essas algemas. Ela não pode se limpar. Ela não pode se perdoar. Ela não pode se transformar. É por isso que toda religião humanista é uma falácia. É por isso que toda tentativa do homem ser a solução da sua própria vida é um engodo. Desta forma, quando você é lavado no sangue de Jesus, você tem redenção nesse sangue. O Senhor quebra o poder do pecado. O Senhor rompe os grilhões do pecado. O Senhor liberta você, quebra suas algemas e você verdadeiramente é livre, porque o sangue de Jesus é suficientemente poderoso para libertar você do poder do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Que verdade bendita, irmãos. Você encontra as pessoas fazendo as maiores atrocidades, elas são escravas, elas são dominadas, elas são prisioneiras, elas são cativas. O diabo mantém na casa dele os seus bens. O diabo tem um reino, é o reino das trevas, e as pessoas estão lá, debaixo da potestade de Satanás, até o momento em que você é lavado, é remido no sangue do Cordeiro, e você é liberto. Um dia, um homem devasso, um homem violento, um homem desonesto, nos dramas da sua vida procura Charles Finney, grande avivalista do século XIX, e disse para ele: tem esperança para mim? Eu sou um assassino. E Finney disse: o sangue de Jesus é poderoso para purificar você desse pecado. Mas tem esperança para mim? Eu sou um adúltero. O sangue de Jesus é suficientemente poderoso para purificar você desse pecado. Mas eu sou um ladrão, vivi a vida toda desonestamente saqueando, espoliando o que é do outro. Ele disse: pois há poder no sangue de Jesus para limpar você desse pecado. Não importa qual pecado, não importa quanto tempo você pratica esse pecado, não importa quão escravo você seja desse pecado, não importa quão sujo esse pecado, não importa quão maligno esse pecado, não importa quanto esse pecado dominou o seu coração, hoje, agora, nesse momento, o sangue de Jesus é poderoso para limpar você desse pecado. Não há limitação no sangue de Jesus, ele é suficientemente poderoso para limpar-nos, para purificar-nos. Mas mais do que isso, o sangue de Jesus não é apenas poderoso para lidar com a escravidão do pecado, mas o sangue de Jesus é também poderoso para lidar com a punição do pecado. Sabe o que a Bíblia diz? Que o salário do pecado é a morte, e que a alma que pecar, essa morrerá. Meus amados irmãos, significa então que se eu estou livre da punição do pecado, e Deus, que é justo, não inocenta o culpado, Deus não pode fazer vistas grossas com o nosso pecado. Deus não pode dar um jeitinho brasileiro e passar pano em cima dos nossos pecados. Deus não pode olhar rasamente, superficialmente, não, passa, tudo bem. Não. Mas a única maneira de Deus nos libertar da penalidade, da condenação dos nossos pecados, foi providenciar um substituto, que não tivesse pecado, que fosse o Cordeiro imaculado e sem mácula. E então Deus envia o seu Filho como nosso substituto, representante, fiador,
E ao ir para a cruz, diz a Bíblia, que ele vai carregando sobre o seu corpo no madeiro todos os nossos pecados. Que ele, sendo santo, foi feito pecado por nós. Que ele, sendo bendito, foi feito maldição por nós. E que quando ele estava ali naquela cruz, agradou ao Pai lançar sobre ele a iniquidade de todos nós. A ponto do Pai precisar desampará-lo naquela cruz para amparar você, a ponto do sol brilhando ao meio-dia esconder o rosto dele, porque ali havia treva, não a dele, mas a minha, a sua, que estava sobre ele. E ele sozinho bebe o cálice amargo da ira de Deus que devia cair sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça. E quando ele morre, diz a Escritura que antes de morrer, ele dá um brado na cruz e disse: está pago, tetelestai, está consumado, aquele que crê em mim não deve mais nada, eu estou levando sobre mim a condenação dele, e agora esta pessoa que crê em mim é justificada, nenhuma condenação a mais sobre a sua vida, porque Jesus recebeu a sentença de morte que eu devia receber, que você devia receber. Então o sangue de Jesus nos livra e nos liberta também da condenação do pecado. Ele morreu por você. Ele não morreu apenas para possibilitar a sua salvação, ele morreu no seu lugar. Ele levou sobre si a condenação que você devia receber. Isso me lembra da história da corrida pelo ouro na Califórnia, nos idos passados. E um homem trabalhava lá, quando a esposa e seu filho resolveram fazer uma viagem, muitos meses, anos sem ver o marido. E ela embarca para encontrar o marido, e houve um naufrágio, e muitas pessoas morreram. E no momento em que está aquela angústia toda, vem um bote, e estava a mulher e o seu filho se afogando, e disseram: olha, só tem espaço para uma pessoa. Se entrar mais uma, o barco naufraga, não tem como. E o filho disse: vai mamãe, vai você. Não, meu filho, eu já vivi muito. Vá você, você é jovem, você tem toda a vida pela frente. Naquela hora de decisão, a mãe disse assim para o filho: meu filho, se você viver para encontrar o seu pai, só dê um recado para ele: eu morri por você. Eu morri por você. Eu quero dizer para você hoje, nesta manhã, que Jesus lá do topo daquela cruz estava dizendo: eu morri por você, eu morri por você, eu morri por você. Ele levou sobre si a sua própria morte. Mas deixa eu lhe dizer em terceiro lugar, que há poder no sangue de Jesus para lidar também com a poluição do pecado. Irmãos, o pecado é sujo. Pecado polui, pecado macula, pecado é feio, pecado é horrendo aos olhos de Deus, pecado é maligníssimo, pecado é nódoa, é mancha. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de quanto pecado? De todo pecado. Quantas pessoas atormentadas pela culpa, quantas pessoas desesperadas, adoecendo emocional e mentalmente por causa do chicote impiedoso da culpa, porque pecaram, estão sujas, enlameadas, atormentadas. Pois a Bíblia diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. É isso que o sangue de Jesus Cristo faz. Então você que está aqui hoje, você que está nos assistindo, talvez você está aflito, aflita, angustiado, angustiada, você cometeu um erro, você cometeu um deslize, você cometeu um ato falho, você pecou, você caiu, você se sujou, você está na lama, você não sabe como fazer, pois o sangue de Jesus é poderoso para limpar você, para lavar você completamente. É o poder do sangue de Jesus. Tem hora que eu fico olhando, as pessoas recolhendo papel sujo, e você vê que é papel todo sujo, e de repente leva aquele papel ou papelão
para uma fábrica de fazer papel e de repente aquela sujeira toda se transforma no papel mais bonito, mais agradável aos olhos. Pois eu quero dizer para você que se a sua vida hoje é como um papel sujo que foi jogado no chão, pisado pelos homens, está cheio de lama, de sujeira, de mácula e de coisa que está prendendo você, amarrando você em práticas, em coisas que você faz, de vícios, de pornografia e tantas coisas mais, pois hoje, agora, não só Jesus pode libertar você desse vício, não só Jesus pode libertar você dessa prática, mas Jesus pode lavar, limpar o seu coração e até mesmo limpar você e libertar você das obras mortas da sua consciência. Mas eu quero terminar com o último ponto, e eu quero agora que você vá comigo para Hebreus capítulo 12. Vamos ver a voz do sangue de Cristo. Abra aí, por favor, Hebreus capítulo 12. Versículo 24, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Por que a menção de Abel aqui? Por que relatar aqui a voz do sangue de Cristo, colocando junto o sangue, a voz do sangue de Abel? Quando Abel foi assassinado pelo seu irmão Caim, e Deus chega para Caim, pergunta: onde está o teu irmão? E Caim, tentando evadir-se da culpa do seu pecado de assassinato, perguntou: porventura eu sou o guardador do meu irmão? E o Senhor respondeu desde os céus: o sangue de Caim clama aos céus. A voz do sangue de Abel era a voz da vingança, clamava vingança. Mas a voz do sangue de Jesus grita por perdão para você e para mim. Ele estava vertendo o seu sangue na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Ele estava no topo daquela cruz, ele diz: Pai, está consumado. Em outras palavras, eu estou vertendo meu sangue aqui, para que aqueles que creem em mim sejam completamente perdoados e redimidos. Então a primeira coisa, amados, é que a voz do perdão. Talvez você hoje entrou aqui, ou você que está nos assistindo, ainda carrega pesos na sua consciência, por aquilo que você fez. Talvez lá no passado distante, ou quem sabe num passado recente. Você não tem paz, você tem pesadelos, perturbação. O diabo joga na sua cara todo dia esse erro, essa transgressão. E talvez você se lembre oportunamente do que o diabo fez com Martinho Lutero, quando apareceu para ele com a lista de pecados horrendos que ele havia praticado. E Lutero lidava demais com esses dramas de consciência, antes da sua salvação, antes da sua conversão, no confessionário, todo dia no confessionário. E o diabo aparece para ele: olha, é isso, é aquilo outro que você fez. Isso em sonho. E Lutero, então, mesmo no sonho, disse: é verdade, diabo, é verdade, Satanás, eu fiz isso tudo mesmo. Essa lista é verdadeira. Só tem um detalhe que não está aí: é que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. É que a voz do sangue de Jesus bradou para o meu perdão. Então eu quero, em nome de Jesus hoje, que você se aproprie desta voz do perdão, do sangue do Cordeiro para a sua vida. Saia daqui perdoado, leve, sem fardo, com a sua consciência livre, com seus pecados perdoados e com seu nome garantido no livro da vida. Mas em segundo lugar, a voz do sangue é a voz da paz. Está lá em Colossenses 1:20. Tendo feito a paz através do sangue da sua cruz. Primeiramente, é pelo sangue que você é reconciliado com Deus. E então é pelo sangue que você tem paz com Deus.
E é por causa do sangue que você tem a paz de Deus. Talvez você tenha vivido até hoje com o seu coração apertado. Pois hoje, eu gostaria que você apropriasse-se pela fé desta mensagem e saísse daqui em paz. Paz com Deus, em paz com você mesmo, em paz com o seu próximo. Porque a voz do sangue de Jesus é a voz da paz, da reconciliação. Mas finalmente, a voz do sangue é a voz não só do perdão, não só da paz, mas é a voz do poder. Está escrito em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, que a igreja vence Satanás pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Em outras palavras, meus irmãos, você vence o diabo, não é com misticismo, não é com mandingas, não é com rituais místicos. Você vence Satanás pelo sangue do Cordeiro, é quando você compreende o que foi a cruz, é pelo sacrifício de Cristo, é você entender que Ele derramou o seu sangue para libertar você, para comprar você, para libertar você, para purificar você, para apresentar você a Deus imaculado. Quando o diabo vier com as suas acusações, você pode entender: eu fui comprado, eu fui remido, eu fui perdoado, eu fui lavado, eu pertenço à família de Deus, eu pertenço ao rebanho de Cristo, e o diabo não pode mais me condenar. Oh, amados irmãos, se você e eu estamos hoje debaixo do sangue de Jesus, nós estamos protegidos. O juízo não vem sobre a sua cabeça, não há condenação sobre você, porque o juízo que devia cair sobre você, caiu sobre Jesus. Por isso Ele verteu o seu sangue. Talvez hoje nós pudéssemos cantar o hino que é tão abençoador para o nosso coração. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, que ali por nós Ele verteu. Talvez hoje nós pudéssemos cantar: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo do que a neve, eu estou.